A graça e a paz de Cristo Jesus. Estou fazendo mais uma live. Agora essa eu estou fazendo sem um emulador junto, sem um programa de streaming. Estou indo direto, estou confiando inteiramente hoje no YouTube. Quer dizer, estou confiando inteiramente hoje no Facebook. Então quer dizer, hoje, meu objetivo, conforme o título que você já deve ter visto, vai ser também eu fazer uma leitura, que eu já tinha feito antes uma live com leitura de um livro. E essa leitura é do livro O Cristo dos Pactos, que é esse livro aqui, tá? O Cristo dos Pactos. A paz do Senhor, irmã Fabiana. Hoje eu vou cantar menos, tá? Já dei a curtida aqui e já dei a paz. Então hoje eu vou cantar menos. Então hoje vai ser menos músicas, no caso, né? Vão ser menos músicas. Então, se tiveres paciência e ouvir minha leitura, louvado seja Deus. O que importa é que participou e que esse momento vai ser um momento abençoado por Deus, sempre visando a glória de Deus. E não a glória minha, mas a glória de Deus. Vamos então orar antes de tudo. Senhor Deus e Pai, engrandecido e louvado seja o teu nome nessa noite. Engrandecido e louvado sejas tu, Senhor, porque diante de tudo que busco aqui diante da tua face, da tua presença, é principalmente, Senhor, a edificação do seu povo. E, ó Deus, tudo isso reflete nada mais, nada menos do que a minha gratidão a ti, Senhor. Gratidão por tão grande salvação e gratidão pela tua graça e misericórdia. Por isso, Senhor, aqui nesse momento, estarei te glorificando, estarei te exaltando e também estarei fazendo essa leitura para a sua glória, nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então hoje eu vou estar cantando um cântico, né, da época do Grupo Vida, dos irmãos do casal, né, que eu fiz, quer dizer, do casal que participou comigo do grupo entre 1998, na final de 98, 99 e 2000, né? Que era o Grupo Vida. E a gente cantava, boa parte das músicas que nós cantávamos eram do grupo Diante do Trono. Então eu vou estar cantando assim nesse momento, Amigo Fiel, né? Estar cantando esse cântico para a honra e glória do nosso Deus.
atrai-me, Senhor, eu correrei para ti. Em teus braços de amor me esconderei. Atrai-me, tu me sondas e conheces. Vê se há em mim algum caminho mau. És o meu esconderijo. Tu me cercas com alegres cantos de livramento. Não há maior, não há igual a ti. Amigo fiel, consolador, tu és. Atrai-me, Senhor, eu correrei para ti. Em teus braços de amor me esconderei. Atrai-me, eu quero me entregar, eu quero derramar a minha vida em teu altar, a minha vida em teu altar. Eu quero me entregar, eu quero derramar a minha vida em teu altar, a minha vida em teu altar. Amém. Então, esse é o primeiro louvor, o primeiro cântico. Agora os demais que eu vou estar cantando aqui alguns cânticos antigos, né? E aí no caso agora eu devo cantar música de Inário agora. Vou cantar uma música que eu sempre cantei, estando na presbiteriana, que é o hino 14. Vou estar cantando o cântico do hino 14, né? Que é o louvor, né? Vamos nós louvar a Deus, vamos, ao Senhor de toda a luz, santo, santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, santo, santo. Nós louvar a Deus, vamos, ao Senhor de toda a luz, santo, santo. Cantem, louvem lá nos céus,
nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo. Deus nos bênçãos por Jesus, vede, vede. Ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, sim, louvamos, glória dai. Vinde, vinde. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos ao Deus Santo, Santo, Santo. Exaltemos com fervor, vede, tributemos todos nós, hinos santos de louvor, se louvor em alta voz, hoje, hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Aleluia, louvado seja Deus. Na Assembleia de Deus, esse hino é cantado assim: ser valente. Outra oportunidade eu canto a variação ser valente. E aqui, uma música que minha esposa pediu, né, para a gente louvar, é Que Bênção, né? Jesus me salvou dos pecados meus. Que bênção, Jesus, que bênção, meu Deus. Jesus me salvou dos pecados meus. Que bênção, Jesus, que bênção, meu Deus. Que bênção a lua brilhando no espaço, que bênção as ondas que rolam no mar, que bênção as flores brotando nos campos, mas a maior bênção eu vou te contar. Jesus me salvou dos pecados meus, que bênção, Jesus, que bênção, meu Deus. Jesus me salvou dos pecados meus, que bênção, Jesus, que bênção, meu Deus. Que bênção as aves que cantam e encantam, que bênção crianças em simples brincar, que bênção rebanhos pastando entre os rios, mas a maior bênção eu vou te contar. Jesus me salvou dos pecados meus, que bênção, Jesus, que bênção, meu Deus. Jesus me salvou dos pecados meus, que bênção, Jesus, que bênção, meu Deus. Que bênção, amigos que a mim me procuram, que bênção a pátria ao qual posso amar. Que bênção, família, saúde e fartura, mas a maior bênção eu vou te contar. Jesus me salvou dos pecados meus, que bênção, Jesus, que bênção, meu Deus. Jesus me salvou dos pecados meus, que bênção, Jesus, que bênção, meu Deus.
salvou dos pecados meus. Que bênção, Jesus, que bênção, meu Deus. Jesus me salvou dos pecados meus. Que bênção, Jesus, que bênção, meu Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado e exaltado é o nome do Senhor. E esse hino que cantei foi o hino da harpa cristã, hino 561 da harpa cristã, que foi até cantado entre os anos 80 e os anos 90 pela dupla Edson e Thelma. E no final, eu devo estar cantando mais um hino da harpa cristã, que no caso vai ser o hino 570. No finalzinho eu vou estar cantando o hino 570. A última hora eu vou estar cantando. Mas agora eu vou estar fazendo a leitura que eu tinha começado há mais ou menos 1 mês, 2 meses atrás. Nem me lembro direito a última vez que eu fiz a leitura, né, desse livro, né? Eu tinha parado na página 194. Tinha parado na página 194 desse livro. E antes de ter parado, né, ela tem a ver com o capítulo Excurso, Aliança ou Dispensações. Qual destas estrutura a Bíblia? Então eu mencionei aqui, né, as diferenças entre as dispensações, dispensacionalismo, e a diferença da teologia da aliança, ou teologia do pacto, né? Então aqui eu vou estar assim, né, só com um termo assim de definição, né? Vamos definir as diferenças entre um e outro, tá? A diferença entre um e outro é a seguinte: é que dispensações tem a ver com lidar com Deus, né, com os seres humanos através de provas e testes. E nessas provas e testes, o ser humano, por ter muitas vezes desobedecido a esses testes, Deus faz novas alianças ou novos concertos, ou como se diz, ele faz novas disposições que ele coloca para os seres humanos. É dessa forma que ele faz nas dispensações. Já aqui, a nossa defesa é a defesa da aliança, que mostra a continuidade das promessas de Deus e mostra que a graça ela passa por todas as fases da vida do ser humano. Tá? E aí aqui eu mencionei o seguinte, que dentro dessa estrutura, né, dentro dessa estrutura das alianças, as alianças que estão agrupadas são as seguintes. Dentro da aliança da redenção, nós temos assim a aliança do começo, a aliança da preservação, a aliança da promessa, a aliança da lei, a aliança do reino e a aliança da consumação. A aliança do começo, ela está em Adão. A aliança da preservação, ela está em Noé. A aliança da promessa está em Abraão. A aliança da lei está em Moisés. A aliança do reino está em Davi. E Cristo é a aliança da consumação, ou seja, do cumprimento de todas as promessas de Deus. Então, estou entrando assim nessa parte para explicar, para a gente se situar dentro dessa leitura. E aí agora, eu vou estar assim, dentro da página 194 do livro, eu agora vou estar falando, que eu falei da outra vez, né, sobre a aliança da criação. E a primeira aliança, ou aliança edênica, requeria as seguintes responsabilidades de Adão. Primeiro, propagar a raça. Segundo, subjugar a terra para o homem. Terceiro, ter domínio sobre a criação animal. Isso está na página 191 do livro. Tá? Quarto, cuidar do jardim e comer dos seus frutos e ervas. 5, abster-se, ou seja, não comer de uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, sob pena de morte pela desobediência. Tá? E aqui eu começo a leitura da página 194, Noé, a aliança da preservação. Eu pretendo ir ao máximo aqui nessa leitura, né? Chegar ao máximo que eu puder nessa leitura. Tá?
Vamos lá. Noé, a aliança da preservação. A teologia da aliança dá ênfase à relação integral da aliança de Noé com a aliança original da criação estabelecida por Deus. A responsabilidade do homem sob a aliança de Noé de multiplicar-se e encher a terra não pode ser entendida de outra maneira a não ser a renovação dos mandados originais da criação. Ainda mais, a teologia da aliança dá ênfase ao fato de que a aliança de Deus com Noé deve ser entendida no contexto do comprometimento de Deus redimir um povo para si mesmo. Se o compromisso principal do Senhor na aliança com Noé é preservar a terra, esta preservação tem como seu alvo o sustento do mundo até que a redenção seja alcançada. A graça de Deus centraliza-se soberanamente em uma única família. Ela a salva da sentença destruidora do dilúvio. Sela o gracioso relacionamento com ela por meio do arco-íris. Entra em um pacto com todo o universo criado, apontando em direção ao oferecimento universal do evangelho da salvação. Então, essa aliança ela ainda perdura. Tanto que quando você vê a chuva e no final da tarde, ou seja, qual parte da tarde você vê o arco-íris, é porque esse arco-íris é o sinal que ficou dessa aliança que foi feita com Noé. Correspondendo à aliança com Noé, acha-se a terceira dispensação denominada de governo humano. A velha Bíblia Scofield mostra que o homem fracassou completamente, sob a consciência e que a condenação do dilúvio marcou o fim da segunda dispensação e o princípio da terceira. A nova Bíblia Scofield omite essa sentença específica. Em vez disso, afirma que, embora era tempo tenha terminado com o dilúvio, o homem continuou com sua responsabilidade moral na medida em que Deus acrescentava a revelação posterior com respeito a ele mesmo e à sua vontade nas eras seguintes. Debaixo desta dispensação de governo humano, o homem fracassou em governar com justiça, mas a sua responsabilidade pelo governo não cessou. Pelo contrário, a sua responsabilidade continuará até que Cristo estabeleça o seu reino. A ênfase primária, tanto na velha quanto na nova Bíblia Scofield, é no fracasso dos governos judaico e gentio em operar segundo o desejo de Deus. Não se faz nenhum esforço particular no sentido de relacionar as ordenanças dessa época nem com a criação, nem com o programa da redenção em andamento procedente de Deus. O tratamento da aliança com Deus no pensamento dispensacional pode ser caracterizado antes como secularista que como histórico-redentivo. A pena capital não é colocada em perspectiva que há a ver com preservando a terra, de sorte que os propósitos da redenção de Deus da redenção sejam cumpridos. O comer carne animal, o desenvolvimento do governo, da ciência e da arte, primariamente sob os auspícios da linhagem jafética e a confirmação da ordem na natureza, não são ligados com o programa de redenção em andamento procedente de Deus. Mesmo a declaração profética com respeito à servidão dos descendentes de Canaã é apresentada sem qualquer esforço explicar sua significação histórico-redentiva. A única nota que apresenta certa conotação de redenção é referente à relação especial de Sem com o Senhor. Toda a revelação divina virá por intermédio de Sem, e Cristo nascerá da linha semita. Mas esta nota isolada dificilmente tem a força de integrar adequadamente os vários aspectos da aliança de Noé na corrente principal da história da redenção. Esse tratamento da aliança com Noé manifesta uma dimensão secularista, não redentiva, o que caracteriza muito da história da interpretação dispensacional da profecia. Então quer dizer aqui o seguinte, que diferentemente do sistema das dispensações, que vai servir como base para a interpretação de um arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, o que acontece? O sistema de pactos, ou sistema da teologia da aliança, vai enfatizar essa parte da aliança que Deus fez com Noé, falando o seguinte, falando do relacionamento com Deus em relação ao seu povo, em preservar a vida. E que instrumento ele utiliza para preservar a vida? São as famílias. E no caso aqui, ele escolheu a família de Noé, e dentro dessa família de Noé, ele escolheu a família de Sem, para que dela viesse Cristo Jesus.
E já a família de Canaã, ou seja, a família que veio de Cã, ou Cão, não é? Ela seria uma família o quê? Amaldiçoada por conta de quê? Por conta da desonra que Cã trouxe para Noé. E aí pode-se já perceber já o que? A fonte da desobediência ou a fonte dos filhos da desobediência posteriores ao dilúvio. Mas mesmo assim, ainda mesmo vindo essa desobediência, Deus preservou um povo para ele através da descendência de Sem. Vamos lá agora a aliança da promessa com Abraão. Vários problemas difíceis emergem da análise do tratamento da dispensação da promessa. Tá? Eu estou na página 126 do livro O Cristo dos Pactos. Tá? Então, vamos lá. Vários problemas difíceis emergem da análise do tratamento da dispensação da promessa, como se encontra na velha Bíblia Scofield. De um lado, esta época é descrita como totalmente graciosa e incondicional, mas a sentença que se segue imediatamente afirma que os descendentes de Abraão não tinham senão de habitar na sua própria terra para herdar toda a bênção. Em sucessivas sentenças declara-se que a aliança é incondicional, enquanto ao mesmo tempo a condiciona a permanência na terra da Palestina. Esta concentração na terra da Palestina torna-se característica do tratamento dispensacional das promessas feitas a Abraão. É particularmente difícil apreciar a introdução de uma condição da permanência de Israel na terra nessa aliança particular. Enquanto a aliança está sendo firmada, Deus declarou que, em virtude de não estar ainda cheia a medida da iniquidade dos cananitas, Israel terá de permanecer na terra do Egito por 400 anos. Ou seja, Gênesis 15, versículo 13 e 16. Além disto, no momento em que Jacó relutantemente concordou em descer ao Egito, o Senhor mesmo apareceu e reafirmou-lhe que o seu proceder estava certo. O que os dispensacionalistas já dizem que o descer de Jacó para o Egito foi uma situação de desobediência, o que é bem diferente aqui do que é mostrado no texto de Gênesis, tá? Então, não devia temer em descer ao Egito, porque Deus desceria com ele e certamente o traria de volta, conforme está em Gênesis 46, versículos 3 e 4. Outro ponto de tensão no tratamento da dispensação da promessa, pela velha Bíblia Scofield, tem a ver com a relação desta dispensação com o período da lei que se segue. Scofield diz que a dispensação da promessa terminou quando Israel precipitadamente aceitou a lei, e que no Sinai ele trocou a graça pela lei. Tal análise dos eventos do Sinai dificilmente faz justiça ao caráter soberano dos relacionamentos de aliança de Deus. Não é que Israel tenha aceitado precipitadamente a lei no Sinai. Foi Deus, em seu ordenamento do progresso da história da redenção, quem instituiu um novo relacionamento de aliança. Então, quer dizer, não foi precipitação. Então, nem é a interpretação da desobediência de Jacó e muito menos a precipitação que levou a acabar com essa aliança da promessa. A velha Bíblia Scofield revela também tensão entre a dispensação da promessa e a aliança da promessa. O esforço para distinguir entre uma dispensação-promessa e uma aliança-promessa dá ênfase ao problema básico na estruturação dual da história da redenção pelo dispensacionalismo. A aliança abraâmica é descrita como sendo perpétua porque é incondicional, enquanto a dispensação abraâmica é descrita como terminando ao ser dada a lei. A nova Bíblia Scofield eliminou muitas dessas problemáticas de expressão encontradas na velha Bíblia Scofield, mas o tratamento de Heer desta mesma dispensação manifesta os velhos problemas inerentes à velha Bíblia Scofield. Diz ele: a terra prometida era deles e a bênção era deles, enquanto eles permanecessem na terra. A falsa condição de permanecer na terra é novamente apresentada como a base da bênção na dispensação abraâmica. Aí que está o ponto. Aí, de novo, é o que eu estava falando antes, que o grande problema do dispensacionalismo é isso, é dizer que essa dispensação da promessa ela acaba a partir de quando o povo sai da terra e vai para o Egito. Só que aqui, isso como já foi dito antes, em Gênesis 46, versículos 3 e 4, é mencionado que Deus aprovou essa saída. Como Deus pode
ter dois pensamentos, cochilar entre dois pensamentos. Não pode, né? Então aqui, o tratamento dispensacional da aliança com Abraão manifesta a problemática inerente de um dualismo básico, envolvido em sua abordagem total da interpretação da Escritura. Em vez de ver um único propósito de Deus que une sua atividade ao longo dos tempos, o dispensacionalismo advoga fortemente um propósito duplo na atividade divina. Um propósito se relaciona com a nação de Israel, enquanto o outro se relaciona com a igreja da época do Novo Testamento. E aí o que vai gerar o quê? O problema geral, que é conhecido como o problema dos dois planos de salvação. Essa que é a questão. Não há dois planos de salvação. Essa que é a questão. De acordo com a nova Bíblia Scofield, a aliança abraâmica revela os propósitos soberanos de Deus de cumprir por intermédio de Abraão seu programa para Israel e prover em Cristo o Salvador para todo o que crê. Em vez de ver esta aliança como tendo um alvo unificado em trazer salvação finalmente tanto aos judeus quanto aos gentios, o dispensacionalista insiste em que se faça a distinção entre o propósito de Deus para Israel como estabelecido na aliança abraâmica e o propósito de Deus para as nações estabelecido nessa mesma aliança. Expondo as particularidades dessas estipulações da aliança abraâmica, faz-se esforço no sentido de interpretar os itens particulares com relação a um ou a outro lado do duplo propósito de Deus. A promessa de Deus de fazer de Abraão uma grande nação refere-se primariamente a Israel. A promessa de Deus de que Abraão deve ser uma bênção encontra seu cumprimento preeminentemente em Cristo. A indicação de quem amaldiçoa Abraão será ele mesmo amaldiçoado. Serve de advertência contra o antissemitismo, enquanto a promessa de que todas as famílias da terra serão abençoadas em Abraão é a grande promessa evangélica que é cumprida em Cristo. Muito interessante. A distinção entre dois propósitos de Deus através da história pode ser considerada um marco oficial distintivo do ensino dispensacional. Em vez de ver uma unidade de propósito no plano de Deus de redimir um povo para si mesmo, o dispensacionalismo sustenta que deve-se distinguir dois propósitos distintos da atividade de Deus no mundo. Um desses propósitos relaciona-se com o Israel étnico e o outro com a igreja cristã. Hirsch cita com aprovação o sumário da distinção dispensacional como foi expressa por Lewis Sperry Chafer. O dispensacionalista crê que através dos tempos Deus persegue dois propósitos distintos, um relacionado com a terra, envolvido com o povo terreno e objetivos terrenos, que é o judaísmo, enquanto o outro é relacionado com o céu, envolvido com o povo celestial e objetivos celestiais, que é o cristianismo. Então, a grande questão é essa, do dispensacionalismo. Existem dois caminhos de salvação ou caminho que se divide em dois? Né? Então, na realidade, a teologia dos pactos ou a teologia da aliança ela vai afirmar que só existe um plano de salvação, apenas um. O dispensacionalismo afirmaria vigorosamente que tal conclusão deriva-se de um literalismo consistente na interpretação bíblica, mas pareceria que está em ação um princípio muito mais fundamental. Na verdade, a distinção dispensacional entre os dois propósitos de Deus na história decorre antes de pressuposição metafísica que hermenêutica, ou seja, pressuposição filosófica em lugar de interpretação bíblica fiel. Observa-se na citação de Schaeffer, que acaba de ser feita, que um propósito de Deus tem a ver com um povo terreno e com objetivos terrenos, enquanto o outro propósito está relacionado com o céu, envolvendo o povo celeste e objetivos celestes. Não é inerente nesta distinção uma consistência de interpretação mais bíblica. Ao contrário, seu fator básico é uma dicotomia metafísica ou filosófica entre o reino material e o espiritual. É esta distinção que realmente está na raiz da diferença entre o dispensacionalismo e a teologia da aliança. A teologia da aliança não vê a redenção relacionada a um domínio mais espiritual que o domínio em que operam as promessas de Abraão. Em virtude do fato de a teologia da aliança
ver a redenção da perspectiva da criação, não existe essencialmente dicotomia entre redenção no domínio espiritual e redenção no domínio físico. A atividade de Cristo em renovar um povo para si mesmo não para com a restauração de relacionamentos espirituais. Desde o princípio, o alvo de Cristo é a restauração do homem total no seu ambiente criacional total. Então, vemos aqui, nada menos que a ressurreição corpórea no contexto de um novo céu e nova terra, de onde foi removida toda a maldição da queda, pode satisfazer o conceito bíblico de redenção. Entretanto, o dispensacionalismo dá ênfase à atividade de Deus no sentido de separar um povo para si mesmo fisicamente, como este se relaciona com Israel, e espiritualmente, como se relaciona com o povo de Deus do Novo Testamento. A distinção é, na verdade, de caráter metafísico. Um tipo de platonismo realmente permeia as raízes hermenêuticas do dispensacionalismo. Tá? Agora, aqui, esse é que é o ponto, né? O ponto é justamente esse. É uma grande distinção entre céu e terra. O que se percebe mais aí no problema do dispensacionalismo. A aliança de Deus com Abraão não pode ser dividida para que partes dela se relacionem com Israel étnico e outras com o povo da nova aliança de Deus. Então isso quer dizer de uma maneira bem simples isso. Só há, aí eu bato na mesma tecla, só há um plano de salvação, um só povo, um só Deus. E não um plano de salvação para um Israel físico e um plano de salvação para a igreja como entidade unicamente espiritual. Há somente um povo, o Israel de Deus, como está lá no livro do apóstolo Paulo, na epístola aos Gálatas, no capítulo 6. Tá? Você vai encontrar lá o Israel de Deus. Então, continuando aqui, vou repetir aqui, a aliança de Deus com Abraão não pode ser dividida para que partes dela se relacionem com Israel étnico e outras com o povo da nova aliança de Deus. Eu estou agora na página 199 do livro. Em vez disto, a divisão deve ser feita em um nível temporal e não metafísico. Sem contestação, Deus tratou distintivamente com Israel étnico, sob a aliança abraâmica, durante todo o período que precedeu o advento de Cristo. Como no caso de todas as instituições de Deus sob a velha aliança, uma promessa simbólica antecipou a realidade do cumprimento. Esta forma simbólica de tratamento de Deus com Israel compartilhou das mesmas limitações de todas as outras instituições do Antigo Testamento. Como tipo profético da realidade antecipada, o tratamento de Deus com Israel, com seu povo eleito, podia apenas aproximar-se da significação dos propósitos reais de Deus para com aqueles que deviam ser redimidos em Cristo. Deve-se insistir em que a distinção básica envolvida no tratamento dispensado por Deus ao seu povo eleito é antes temporal que metafísica. A redenção da igreja na idade presente não pode ser espiritualizada. A ressurreição corporal de Cristo antecipa a intenção que Deus teve o tempo todo na redenção. Nada menos que a remoção de toda a criação que agora espera essa antecipação da ressurreição dos filhos de Deus satisfaz as expectações da redenção. O dispensacionalismo divide os propósitos de Deus, fazendo um propósito relacionar-se com o domínio físico, terreno, e o outro com o domínio espiritual, celestial. A fé cristã global protesta contra tal distinção. O homem não pode ser dividido desta maneira, porque não foi criado neste estilo dualista. O homem foi criado como um conjunto físico e espiritual. A única redenção significativa que o homem pode experimentar é em termos da renovação do seu ser total dentro do contexto do seu meio ambiente total. Para propósitos pedagógicos, Deus, sob a velha aliança, prefigurou na verdade o alvo final da salvação de Abraão em termos de possessão na Palestina. Quer dizer, isso fala de um plano de salvação gradual. Mas a Escritura mesmo indica explicitamente que esta esperança do patriarca achou sua realização completa somente pela sua firme fé na ressurreição do corpo. O patriarca da velha aliança, como pai de todo crente, é caracterizado pela Escritura como olhando para uma pátria melhor.
que é celestial, embora não seja por isto não física. Hebreus 11, 14 ao 16. Eu vou estar lendo aqui Hebreus 11, do 14 ao 16. E aí diz assim a palavra do Senhor: porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Então quer dizer, isso inclui todos, não só um povo judeu, mas a todos é incluído. Tá? Então eu dou uma parada aqui nessa leitura, para ela não ser muito extensa, né? E aí, em outra oportunidade, eu vou estar fazendo a leitura acerca da aliança da lei. Eu paro na página 200 do livro. E agora eu vou estar louvando a Deus, vou estar louvando com mais um cântico. Da comunidade de Salvador, que eu ia cantar, né, na outra live, né? Acabei que eu não cantei, mas dessa vez eu vou cantá-la. Estar cantando ela, né? E por último aí estarei cantando o hino da harpa. Ministra sobre nós a tua graça. Ministra sobre nós o teu amor. Ministra sobre nós tua palavra. Ministra sobre nós restauração. Ministra sobre nós o teu Espírito. Em nós a tua glória sempre brilhará. De glória em glória somos transformados para expressar a vida de Jesus, quebrando as cadeias, curando os enfermos, pondo em liberdade os oprimidos. Restaurando vista aos cegos, evangelizando os pobres, anunciando o ano aceitável do Senhor. E assim
esta cidade, povos, línguas e nações conhecerão que tu és o Senhor, quebrando as cadeias, curando os enfermos, pondo em liberdade os oprimidos, restaurando vista aos cegos, evangelizando os pobres, anunciando o ano aceitável do Senhor. E assim esta cidade, povos, línguas e nações conhecerão que tu és o Senhor, conhecerão que tu és o Senhor, conhecerão que tu és o Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Ao vivo é assim mesmo, né? Ao vivo a gente tem hora que esquece, tem hora que lembra a letra, mas a gente vai conseguindo e vai louvando o Senhor. Então aqui, agora sim eu vou estar louvando com um cântico, né? Vou estar cantando um cântico, então, a última hora. Vou estar cantando a última hora, né? Findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter tua alma, qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde,
te quero libertar. Por acaso tu riste, ó amigo, quando ouvis falar de Jesus, mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Desmanchada tua alma e não podes contemplar o semblante de Deus. Só os crentes de corações limpos poderão ter o gozo nos céus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Se decides deixar teus pecados, entregar tua vida a Jesus, brilharás sim na última hora, um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Amém. Então aqui eu encerro, para a glória de Deus, para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar para encerrar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de louvarmos o Teu nome e fazer algumas explicações, de ter compartilhado um pouco da minha leitura, que tenho sempre. Essas leituras servem como base, Senhor, acima de tudo,
para a minha tarefa de anunciar o Teu Evangelho. E que também esse momento de compartilhamento com os irmãos possa despertar em cada um a necessidade de uma fidelidade à pregação da Tua Palavra e de uma fidelidade em trazer o Teu Evangelho às pessoas. Tu sabes de todas as coisas, Senhor, e Tu conheces as necessidades de cada um. E que, ó Deus, para a Tua glória é que é feito tudo. E sei, Senhor, que só Tu sabes de todas as coisas. E muito obrigado por tudo, Senhor, por essa noite, e abençoa a cada vida, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Encerro aqui.